Salve, Rafael. Seja bem-vindo à entrevista do Perfil do RPGista. Obrigado por ter aceito o convite e poder participar aqui respondendo as perguntas que eu vou fazer em relação ao RPG e como ela se envolve na sua vida. Sem perder muito tempo, vamos então à primeira pergunta. Rafael, diga pra gente o seu nome completo e também diga se você tem algum apelido no cenário do RPG. Se tem, diga qual é e explique pra gente o porquê desse apelido. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui respondendo essas perguntas sobre algo que não é só um hobby, mas ele é parte essencial da minha vida, porque eu faço isso há muito tempo e é algo que assim, é uma das coisas que me definem como pessoa. Então, meu nome completo é Rafael Tomé dos Santos, né? O pessoal geralmente volta Tomé sem H, mas o meu Tomé ele é com H, né? O... Eu comecei o RPG com a galera, com uma turma de amigos, na verdade pouco antes, mas ele entrou mais de forma pesada com um grupo de amigos que a gente estudava junto no convênio. E nessa época do convênio, eu tenho um apelido no convênio, que era quando eu comecei a ser conhecido no meio RPGístico de Belém, que foi onde a gente começou. Eu fui um dos pioneiros no RPG de Belém. E naquela época, meu apelido, assim como o apelido de todo mundo lá da sala de aula, era apelidos engraçados, o meu era da Lua. Então, eu era conhecido como Rafael da Lua. Tanto que alguns ainda escutam esse nome por Belém, falar oh, da Lua. Da Lua exatamente sou eu. Com o tempo, a gente começou a fazer outras coisas na área mesmo do RPG, na área da ficção e na área do quadrinho. E eu criei um conto, aonde esse conto era sobre eu e os meus amigos de RPG que viravam justiceiros na noite, caçando vilões e bandidos, assim. E dentro desse conto eu criei uma personalidade chamada Pregador, que era uma crítica a um sistema de pensamento religioso. E usei o RPG para fazer essa crítica. E esse personagem, a partir daí, começou comecei a trabalhar mais com esse nome. Era um personagem de ficção. Acontece que esse personagem eu comecei a migrar ele para as mesas de RPG. Então comecei a migrar ele para, por exemplo, uma mesa de X-Men, aí tava lá o Pregador versão X-Men. Uma mesa de Matrix, tava lá o Pregador versão Matrix. Mesa de Lobisomem, lá estava o lobisomem. O lobisomem não, na verdade ele no World of Darkness ele é mago. Então, e lógico, o mais clássico de todos, que é quando ele vai ser o clérigo de RPG, que aí eu vou assumir ele com o decorrer do tempo para ser como se fosse o meu mestre dos magos, assim por dizer, meu representante dentro do mundo de Dungeons Dragons. Então é esse Rafael Pregador, que hoje é bastante conhecido aqui na cidade, por outros lugares, que é o pregador clássico, o pregador oficial, é de Dungeons Dragons, é o clérigo de Dungeons Dragons, que migrou desse conto. Então eu costumo dizer que são várias realidades alternativas e cada realidade alternativa tem um pregador. E hoje eu sou bastante conhecido como pregador, até mais porque eu sou artista também, músico, poeta, escritor, e as pessoas me conhecem mais pelo nome de pregador do que do meu nome artístico. Então eu acabei tendo que assumir esse nome também, porque eu chegava e falava, olha, eu sou fulano de tal, eu sou Rafael Arguelles, cantor e tal, faço isso, isso, ele não conheço. Mas eu faço isso aqui, isso aqui. Ah, tá. Por que tu não falou logo que tu é o pregador? Eu já sei quem é pregador. Aí, a partir daí, eu comecei a usar o nome Rafael Pregador, não só no meio RPGístico, mas também no meio todo dessa cultura pop, como que a gente trabalha aqui na cidade de Paraupebas.
Égua, pode crer, que história bacana essa do seu apelido. Bem interessante e, por que não dizer, engajada. Enfim, vamos à próxima pergunta, que agora é um conjunto. São 3 perguntas em uma. A primeira é: qual é a sua idade? A segunda: onde você nasceu? E a terceira: onde hoje você vive? Diga aí pra gente. Olha, eu tenho 39 anos, mas já estou indo para os 40. Eu nasci na cidade de Belém do Pará, no Hospital Guadalupe. E atualmente eu moro na cidade de Paraupebas, onde eu venho trabalhando aqui com o pessoal da área de cultura pop, essa cultura nerd, geek. Tenho participado na coordenação de alguns eventos grandes que tivemos aqui na cidade, como no próprio shopping e no Pebas Food, onde nós trabalhamos essa coisa de cosplay, colecionismo e, lógico, as mesas de RPG, né? No qual nós estamos divulgando bastante aqui. Cada evento que nós participamos aqui, nós sempre vamos estar levando essa questão do RPG para as pessoas conhecerem, divulgando, como a gente fez em Belém, né? Como eu falei, fui pioneiro do RPG em Belém e agora também estou sendo pioneiro aqui do RPG na cidade de Paraupebas. Pode crer, Rafael. Eu acompanho já há algum tempo seu trabalho no município de Paraopebas, na região sudeste do estado do Pará. Muito legal mesmo, Rafael. É bom saber que o Paraopebas está muito bem representado no estado do Pará. Vamos à próxima pergunta e a última de cunho pessoal, mas que também tem um pouco de mostrar para a gente qual é o perfil do RPGista no estado do Pará. A pergunta é: qual é a sua formação educacional e profissional? Diga aí para a gente entender como é que é o seu perfil. De formação, eu sou da área de letras, né? Professor de língua portuguesa, literatura e redação. Isso tem muito a ver também com a questão de saber contar história, saber narrar, isso tem muito a ver com o mundo de RPG. Só que também eu faço outros serviços, eu sou artista gráfico, é, tenho atuado na área de arte gráfica e também na área religiosa, porque, por incrível que pareça, mesmo a questão de ser o pregador, né, acabou me tornando um pregador de verdade na vida real. Então, estava à frente de um trabalho aqui, numa igreja, pregando e jogando RPG. Inclusive até com alguns jogadores participando dos cultos e tudo. Então, na minha área de atuação sempre foi essa área de ajuda religiosa e também na área da educação e cultura. Então, estou dentro da minha área, além de ser músico, né? Multi-instrumentista, tocar bastante. Estou voltando também agora a voltar a tocar aí com o pessoal. Vários projetos, né? Ou seja, eu tenho níveis de clérigo, bardo e mestre do conhecimento. Eita, é praticamente um multiclasse. É pau para toda obra. Pode crer, Rafael. E agora nós vamos passar para as perguntas diretamente relacionadas ao RPG. E a primeira é a seguinte: você já deu em algumas das suas respostas anteriores como você conheceu o RPG. Tu poderias entrar em detalhes de como foi esse primeiro contato e há quanto tempo faz que isso aconteceu? Conte essa história pra gente. Bom, eu tinha 13 anos de idade e estava finalizando o ano de 93, já começando o ano de 94, e lançaram um jogo chamado Hero Quest. Além de outros também, como Dragon Quest e First Quest também. E assim, o meu contato maior foi com o Hero Quest, mas eu também joguei o Dragon Quest e também joguei o First Quest, que me introduziu nesse mundo fantástico. Ali, assim, por exemplo, o Hero Quest, apesar de ser um jogo de tabuleiro, mas a forma como a gente jogava já era uma forma bem RPGística, porque a gente já jogava interpretando os personagens, apesar das ações serem extremamente limitadas,
Quando eu ia lançar magia, eu jogava com mago, então eu já usava, na hora de lançar, eu lanço a magia do fogo, do gênio, e invoco agora o gênio Aracos. Então já fazia aquela pré-interpretação típica do RPG, né? Então foi o meu primeiro contato com um grupo de amigos que muitos desses estavam só por jogar, não, mas aí eu e um outro, o que era o fazer o papel do mestre, nós continuamos ainda muitos anos, ainda no meio RPGístico, durante muitos anos, e depois somente eu continuei. Depois a gente ainda vai trabalhar com outros projetos aí, à frente de projetos de live action, de LARP, juntos, ainda na nossa juventude. Então, meu primeiro contato foi com o Hero Quest, Dragon Quest e First Quest, que era do ano de 93 para 94. Eu tinha meus 13 anos. Então, a partir daí, um pouquinho mais envolvido, vou ver um pouquinho de lobisomem, logo quando chega lobisomem no Brasil, mas não cheguei a jogar tanto. E aí depois depois eu vou me envolver mais bastante com um grupo de colegas de sala de aula no convênio, 97 no convênio, quando eu comentei que eu jogava, gostava de jogar, e de vez em quando, era raro naquela época ainda porque estava começando, e aí eles também estavam descobrindo na época o RPG, e aí no final do ano a gente arrumou uma mesa, tinha lá o nosso grande mestre estranho, e começamos essa aventura que eu peguei um paladino, que era meio assim, a mesa dele era baseada em AD&D, porém não era um mundo padrão de AD&D, era um mundo mais aberto, mais cheio de coisas mais próximo, por exemplo, de desenhos japoneses, né? E meu paladino era um paladino quase que espacial, era um negócio bem legal, uma mistura de super-homem com Thor e está prateado. E ali a gente começou a jogar vários anos, esses poucos amigos. Até então, quando se juntou a nós um grupo de outras pessoas que elas frequentavam uma locadora de videocassete, que era a Action Locadora. Então, quando esse grupo de frequentadores da Action se uniu com a gente, nós formamos um grande grupo de RPG chamado Action Mans. E esse grupo ele foi crescendo cada vez mais e a gente começou a se envolver na frente de vários projetos, por exemplo, o projeto do Regia Cross Belém na época, que era o Clau, veio do nosso meio. O projeto Necrópole Belém de Wraith também veio do nosso meio. Tem fotos nossas vestidas de fantasmas aí, né? Aí depois ainda teve outro projeto de bairro, Regia Cross de bairro, que era o Belém Além da Fúria, ali pelo bairro Mangueirão, também que deu bastante jogadores. A gente tinha mais de 30 jogadores lá. E então, assim, esse grupo dos Action Mans e depois vai se tornar Shaolin locadora, porque quando a Action fecha com o advento com o fim das locadoras, eles migram para jogos de Lan House, que era Shaolin, né? Tanto que hoje é conhecido como o grupo Action Shaolin, os Action Mans. Esse grupo chegou a ser tão grande. Eu creio que a gente tinha jogando conosco, mais de 100 jogadores na época. Isso ali, período por volta de 2001, entre 2001 e 2003, eu creio, esse período aí. Então foi uma coisa muito grande, foi uma coisa muito ali, muito forte em Belém. E eu tive a oportunidade de participar de todo esse começo, de todo esse trabalho ali, desde o Hero Quest até o surgimento dos Action Man e dos vários projetos de LARP que nós estávamos à frente. Ou seja, nessa brincadeira toda ali já tem 25 anos para 26 anos em que eu sou
participante ativo de jogos de RPG no Pará como um todo, né? Tem uma mesa que já dura acho que uns 16 para 17 anos talvez até mais. Deixa eu contar, foi quando saiu a terceira edição. Começou no ano que saiu a terceira edição, não lembro agora direito quando foi, mas a partir daquele ano eu comecei uma mesa. E essa é uma mesa que ela tá rolando até hoje. Ela assim, muda as temporadas, muda personagens, muda jogadores, mas o ambiente é o mesmo, a história é a mesma, as consequências das primeiras histórias acontecem ainda nas últimas histórias, então ainda é um mundo extremamente interligado que já funciona por ele mesmo. As histórias já acontecem por elas mesmas, por ter tanto tempo já desse mundo funcionando que ele já funciona sozinho. Então entram personagens novos, jogadores novos e temporadas novas, com histórias novas. E nesse tempo todo eu já consegui explorar bastante coisa do próprio Dungeons Dragons. Né? Muitas coisas desse universo Dungeons Dragons baseado nesse mundo que eu criei, que ocorre esses jogos. Então, já é bastante tempo mesmo. Inclusive agora, nessas próximas semanas, eu vou estar finalizando mais uma temporada que durou agora 3 anos e meio. E tá terminando, tá findando assim, uma história que tá sendo emocionante, tá sendo. O final tá sendo épico, né? O final vai ser bastante épico. Eita, que histórico longo! Tens uma ficha corrida bem comprida de atuação em torno do RPG. Muito legal, Rafael. Tu citaste inclusive que tu tens fotos da época dos live actions que você participou. Seria interessante se você pudesse compartilhar depois comigo para a gente poder divulgar lá na página do RPG Pará, que é um bom lugar para a gente divulgar todas essas ações de RPG que ocorrem e que já ocorreram no estado do Pará. Mas vamos continuar a entrevista. E aproveitando que você tem esse longo histórico de jogando RPG, acredito que você já deva ter com certeza os jogos de RPG de sua preferência, aqueles que você mais gosta de jogar. Quais são eles? Diga aí pra gente e o porquê você gosta tanto deles. Bom, em termos de assim, do geralzão, para mim o clássico mesmo é Dungeon Dragon, o terceira edição pro 13,5 é o que eu mais gosto, mas também eu tenho um carinho muito grande pela segunda edição, o AD&D, que foi o que me introduziu definitivamente no mundo do AD&D, do Dungeon Dragons. Mas assim, no geral, Dungeon Dragons, qualquer versão, mas principalmente o 3.5. No Storyteller, apesar de ter sido narrador de Wraith, gosto muito do Wraith, a gente fez um projeto muito legal, onde a gente chegou a jogar no Mercado Municipal de Belém, chegamos a jogar no cemitério Soledade, jogávamos no Altino Pimenta, em alguns lugares históricos da cidade, porque a gente interpretava fantasmas. E tem um carinho muito grande por Wraith. Porém, se meu carinho mesmo no Storyteller é Lobisomem, que foi a grande segunda experiência que eu tive com RPG na minha vida. Lobisomem Apocalipse, aqui é Nação Garou, aqui Peregrino Silencioso, que quem domina é Gaia, né? E inclusive eu, aqui na cidade já tive mesas de lobisomem que eu narrei. Participei também de 2 projetos de lobisomem, sendo que um eu era coordenador, aí em Belém. E aqui, inclusive, eu tenho todo pronto um projeto para caso, se o pessoal quiser começar um projeto de LARP aqui, de live, para lobisomem. Tem um carrinho pronto aqui, tem toda uma história, todo o background já pronto aqui de Parauapebas, sobre essa luta bem no olho da Amazônia,
bem no âmago entre o Irme contra as forças de Gaia, né? Outro que eu gosto bastante, que faz tempo que eu não jogo, é Toon. Que Toon é um jogo extremamente divertido, um jogo de desenho animado. Gosto muito dele, faz tempo. Não tenho mais o meu livro, mas é um que eu gosto muito. E lógico que é o que eu levo para todos os eventos, é o Hero Quest, por ser rápido, por ser algo rápido de se fazer, de se jogar, de se montar. Eu tenho levado para os eventos para iniciar muitas pessoas em RPG. E eu consegui, como eu sou design gráfico, eu ampliei a gama de personagens dentro das regras do jogo. E quando eu levo 8 personagens e 8 pessoas conseguem jogar dentro da mesa, se divertem, fica uma mecânica rápida, uma mecânica boa que dá para levar em um evento. Então, esses são para mim os jogos mais importantes, mas também eu joguei já outros sistemas, joguei Mago, também Fiasco, GURPS. Então, muita coisa, já joguei muita coisa mesmo, tantos anos, eu já joguei bastante sistemas, o Daimon, né? Foi muita coisa, muita coisa. Além, lógico, né, que a gente não pode esquecer, tem assim aqueles sistemas que a gente cria para fazer alguns tipos de jogos. Eu tive assim na década de 90 ainda, final da década de 90 para 2000, eu tive algumas mesas que eu baseei uma mecânica de jogo para estilo Arquivo X, investigação sobrenatural, bem no estilo Arquivo X, uma mecânica própria, uma mistura de alguns sistemas que ficou bem fácil, bem rápido de jogar e que ajustava bastante. Eu chamei isso de Projeto Sirius, porque investigação tudo a ver com Arquivo X, essa questão de conspiracionismo, teoria de Illuminati, teoria extraterrestre, essas coisas. E esse também foi outra coisa que teve bastante mesas bem legais, porque era um sistema que a narrativa ela se dava da seguinte forma: existia a mitologia do jogo, em que era como se fosse uma campanha, e existia o monstro da semana, que era uma saída dessa campanha da mitologia do jogo para entrar uma investigação sobre algum monstro, alguma coisa, alguma aparição que tinha, que hoje lembra muito o mesmo tema e mesma forma que trabalham o sobrenatural, aquela série Supernatural. Mesma pegada. Tanto que a Supernatural é muito influenciada por Arquivo X. Aí tem. E esse sistema de jogo aí foi bem legal de jogar. Quem jogou se divertiu bastante com os personagens criados ali como investigadores sobrenaturais, médicos, forenses, ou até mesmo padres que eram curiosos. Rafael, eu já imaginava que a lista de seus jogos preferidos que teriam consequentemente um histórico de vivência muito rico e cheio de histórias para contar. Isso é bem legal. Eu confesso que a entrevista está sendo interessante por essa riqueza de eventos que você está conseguindo relatar para a gente. Vamos então para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é: ah, em relação a personagens para você interpretar, qual é o tipo de personagem que você gosta de interpretar numa mesa? Seja como jogador, seja como narrador. Diga aí pra gente. E claro, explique o porquê. Em termos interpretativos, eu geralmente gosto de personagens que me deem uma variação muito grande de interpretação, que eu possa trabalhar o personagem em si, o papel em si do personagem, atuar mesmo, né? Nesse sentido, aí eu vou pegar personagens que podem ser mais cômicos, ou personagens que possam ser mais dramáticos, mas que possam me levar aquele peso interpretativo. Por exemplo, o Paladino, que foi um dos que eu mais joguei durante muito tempo,
Era um paladino com um jeito de falar bem estilo Thor, com um código de honra muito Capitão América e Superman, mas um jeito de sofrimento muito semelhante ao do Surfista Prateado. Então era aquela interpretação, mas sempre assumindo a postura de liderança ali no grupo. Que é também um papel que eu gosto muito de assumir, é o papel da liderança do grupo. Geralmente nas mesas eu estou à frente da liderança, ajudando a desenvolver ali essa interpretação do líder que toma a frente, que encoraja os outros. Outra vez também, papéis cômicos, por exemplo, como um culto ao êxtase que tinha numa mesa de mago, que era um papel extremamente cômico e apesar dele, de às vezes eu me dar muito mal na mesa, mas eu era o cara que ganhava mais pontos de interpretação, porque a ponto de uma ideia de eu ter pegado um tiro no peito para interpretar, eu sabia que eu ia pegar aquele tiro no peito, mas eu falei, não posso deixar de interpretar. Peguei o tiro no peito, quase morre meu personagem, mas no final da sessão foi muito, 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 muito ponto de experiência ali por interpretação. Em termos de classe, eu gosto muito de classes que estejam envolvidas com sabedoria, inteligência e um pouco de luta. Então, classicamente, no Dungeons Dragons eu vou correr... espiritualidade também, né? E classicamente, então, para o Dungeons Dragons eu vou correr para o clérigo, para o paladino, para o mago. Bardo também me interessa muito. Até mesmo por eu ser muito instrumentista, né? Tocar mais de 16 instrumentos. Então, às vezes, eu gosto de levar isso para uma mesa quando eu tenho que interpretar um bardo, ou então jogar um bardo na mesa também, como NPC, tá usando meus instrumentos para narrar. Para outros tipos de sistema, né, também algo ligado à sabedoria, à inteligência. Por exemplo, no Lobisomem, eu sou um peregrino silencioso, meu personagem mais recorrente é o peregrino silencioso, Teuge, né, do campo dos observadores. Então, seguindo essa linha, tirando esse personagem do Peregrinos Silenciosos, Ligados, tem um personagem que era um pouquinho mais cômico, que era um filho de Gaia, Hagabash, que era loucão. Esse era um hippie estilo bem Raul Seixas, assim, se eu for te dizer, era algo bem me lembrava muito Raul Seixas, o jeito dele. Até quando eu participei dos lives ali, eu não sei quem tem essas fotos, eu tô lá com cabelão para cima, um óculos roxo, roupa branca, ali de riponga. Então, esse que é meu perfil de personagens. Personagens de liderança, ligados à sabedoria, inteligência e espiritualidade, e também personagens cômicos. Pode crer, Rafael. Excelente descrição dos seus gostos. Muito interessante. Então, aproveitando já essa sua resposta, vou partir para a seguinte pergunta. O que tu preferes mais? Ser jogador ou narrador? E, é claro, explique a sua resposta. Cara, eu gosto muito de jogar e interpretar um personagem, desenvolver, mas eu sou um contador de história, né? Eu sou, como eu falei, eu sou escritor, sou professor de língua portuguesa, de redação. Então eu sou um contador de história. E são 16 anos nessa mesa que agora teve várias, né, temporadas, mudando personagens, mudando jogadores, mudando até de cidade, pegando jogadores de várias faixas etárias. E cada vez mais eu tenho me aprofundado e melhorado as histórias, e cada vez as histórias para se tornarem cada momento mais emocionante, mais envolvente, né? Agora mesmo nós vamos encerrar uma campanha que já dura uns 3 anos e meio, e no final do primeiro ano dessa campanha, para ter uma ideia, os jogadores eles foram
foram entrar numa dungeon lá, eles tinham que descobrir o que tinha acontecido com um grupo de heróis que tinha ido há 2.000 anos atrás entregar um artefato dentro de um cofre mágico. E eles entraram lá para recuperar o artefato e também descobriu que se tinha alguma pista desses heróis que desapareceram há 2.000 anos e tal. Chegando lá, eles acharam o artefato e acharam os corpos dos heróis. E quando eles chegaram lá, eles foram investigar o corpo dos heróis, eles descobriram que aquele corpo de heróis era, na verdade, corpos deles mesmos. Então, eles, ali nesse momento, eles acabaram descobrindo que os próprios heróis que há 2.000 anos atrás tinham morrido, ao entregar o artefato no lugar, eram eles mesmos. Então, assim acabou essa primeira temporada, né? Essa primeira parte dessa temporada, esse primeiro ano. E agora nós estamos chegando no final dessa história. Agora eles vão descobrir. Eles estão exatamente agora na mesma sala em que terminou o primeiro ano. Eles estão olhando cara a cara para o artefato que eles foram entregar e agora eles estão olhando para saber o que vai acontecer. Por que eles acharam os corpos deles, se eram realmente os corpos deles, se não era, ou se eles podem mudar esse destino. Agora eles estão lá, estão diante disso. Então, assim, é para contar essas histórias, sempre elaborar situações, gerar narrativas épicas. Eu prefiro mesmo mestrar. Até mesmo porque, assim, cara, a base para mim da mesa é uma boa história a ser contada, independentemente de, de se o jogador tá jogando bem ou tá jogando mal, mas se você tem uma história boa, os jogadores se envolvem bastante, eles desenvolvem os personagens, eles interagem. Tem também uma segunda mesa de Dungeons Dragons também que começou há pouco tempo também. Eles também estão bem atentos na história, na trama, e que eles nem sabem que essa trama ainda vai se dobrar em outras tramas mais complexas, mas eles já estão se preparando para isso, né? Estão vislumbrando um pouquinho do que vem por aí. Tem uma coisa que é muito gratificante a você mestrar, e que eu gosto de fazer isso, é ver o brilho dos jogadores quando tudo se tudo toda aquela história ela faz sentido para ele quando todas as pistas que foram jogadas em decorrer de anos, em decorrer da mesa, inclusive, ou de uma dungeon, tudo aquilo volta para eles e eles de repente, poxa vida, te deixou passar esse negócio. Nossa, aquilo ali desde aquele tempo já era aquilo. Então você vê o brilho no olhar do jogador. Então, quando você vê esse brilho, você percebe que a sua história está valendo a pena. Isso te faz sentir um bom mestre, te faz amar ser mestre. Né? Um outro exemplo que eu tenho, além dessa história do pessoal que descobriu que estava morto e agora está chegando para saber por que morreram, ou se era realmente eles que morreram. Tem uma outra história, tem um método que eu gosto muito de usar. Eu não uso toda vez, mas assim, quando eu percebo que é cabível, é a narrativa em, em, em em fast forward, sabe? Começar a história do meio, de uma cena do meio, de um momento do meio, e de repente cortar a cena e começar a aventura. E ali os jogadores começam a jogar, e quando você está chegando ali próximo daquele momento, aí os jogadores começam a fazer, de repente eles, sem perceber, eles estão fazendo aquela cena inicial que eu tinha narrado para eles, aí eles param, se olham assim, começam a sorrir, cara, é o começo da mesa, cara, é o começo, então aquele negócio na mesa era só era o futuro que a gente estava vendo, era bacana esse tipo de contar história, então você vê o brilho, né, nos olhos do jogador quando ele é pego de surpresa por uma trama, ou então por um método de narrar história, e aquilo tudo no final dá certo, eles olham assim, cara, é maravilhoso demais, entendeu? Eu gosto muito de ver a cara dos jogadores quando eles se espantam, assim, poxa vida, é uma trama que começou ali, tá chegando num lugar,
já estava plantado aquilo ali há anos atrás. Então, tem coisas que eu estou usando agora que foram postas na história há 10 anos atrás. Se os jogadores antigos tivessem acesso a essas mesas novas, eles iam dizer, poxa, isso aqui, rapaz, isso aqui lá da mesa. Eu falei, é daquela mesa lá, o que aconteceu lá, aqui, agora que está acontecendo, está refletindo. Então, você tem toda uma linha de história, você tem todo um mundo criado, você tem toda uma envolvimento com a coisa. E ser mestre te faz ter esse prazer desse envolvimento, dessa catarse. E você vê isso nos olhos do jogador. Perfeito, Rafael. Eu entendo muito bem esse seu sentimento em torno de narrar. Compartilho dele. Então vamos então para a próxima pergunta. E a pergunta é a seguinte: eu acho que você inclusive já respondeu várias vezes ao longo de suas respostas. Você está atualmente em uma campanha? Se sim, descreva um pouco ela para a gente saber o que vocês estão jogando hoje. Bom, como eu já havia respondido antes, dei até uma prévia disso, eu estou com 2 meses de D&D terceira edição, 3,5 na verdade. A primeira mesa envolve uma trama de viagem no tempo e também uma luta contra o próprio Demogorgon, que quer tentar dominar ali em vários tempos. Então eles já viajaram para o futuro, viajaram para o passado, e agora eles estão diante de qual seria o grande destino deles, né? Porque agora eles vão enfrentar contrapartes que foram criadas pelo próprio Demogorgon, e aí eles precisam descobrir se os corpos que eles acharam numa tumba selada há 2.000 anos atrás, esses corpos são deles, ou se são das suas contrapartes sombrias. Então, está acabando essa mesa, mais tarde a gente está indo encerrar essa mesa e vamos começar uma nova campanha já baseada em teorias quânticas, multiversos, realidades alternativas. A outra mesa que está rolando é uma mesa que começa com uma investigação sobre uma ordem secreta estilo Illuminati que tem nesse mesmo ambiente. E no decorrer, eles se depararam com a morte de uma grande figura do reino, muito importante, e receberam a missão de ir atrás daquele famoso diamante de 25.000 POs para que eles pudessem fazer uma ressurreição verdadeira. Então, a atual missão deles vai ser tentar recuperar tudo possível, todos os itens para a ressurreição desse grande herói que foi morto. Paralelo a isso, um grupo de caçadores e assassinos da própria Ordem Negra, que é essa ordem estilo Illuminati, essa ordem secreta, está caçando eles. Então, enquanto eles estão tentando cumprir uma missão, atrás deles está vindo esse grupo de assassinos, de soldados treinados e especialistas em apagar rastros, porque sabe que eles conhecem alguma coisa sobre essa ordem. Então, essa ordem é tão secreta que qualquer um que saiba alguma coisa, qualquer coisa, acaba sendo eliminado. E isso ainda vai descambar para digamos, uma coisa maior do que o plano material. E apesar de serem 2 mesas diferentes, elas se passam no mesmo cenário, nesse cenário dessa mesa que eu criei, que já tem mais de 17 anos. Ela interage com as histórias que já aconteceram nesses anos todos e, como falando, é a continuação da história, não vai parar agora. A diferença é que enquanto uma está se passando no presente, a outra está no passado. Essa que é a grande diferença. E aí, a partir daí, também alguns estão pedindo para abrir mais uma terceira mesa. Eu estou pensando, estou analisando se a situação permite, mas é o que nós temos agora, estamos trabalhando agora. Eita, pelo visto tem uma vida de RPGista extremamente ativa, inclusive com mesas. 2, égua caboclo, eu já tenho um pouco de conflito pessoal para lidar com uma, imagina com 2.
Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. E a pergunta é a seguinte: diante de tudo que tu relatou, acredito que você deva estar participando de algum grupo ou de algum projeto de promoção do RPG na cidade de Parauapebas. Se sim, fale sobre ele. E, claro, conte um pouco da história dele. Pois é, Raga, quando eu cheguei aqui na cidade, eu comecei em alguns grupos de RPG de mesas, assim, com alunos meus, secundaristas, que eu sou professor também. Então, a partir desse grupo, muitos desses alunos hoje são mestres de RPG em outras cidades, inclusive em Belém, em Goiânia. Então, o que acontece? Mas a partir de com o tempo, eu comecei a participar de alguns eventos, levando a questão da RPG. Eu sempre participo de eventos de cultura pop aqui na cidade, e eu comecei a ganhar espaço para levar o RPG em alguns eventos. E comecei a encontrar outras pessoas, outros jogadores mais antigos também, que não estavam com mesa. E a gente começou a se juntar e fizemos novas mesas e começamos a trazer pessoas novas, sangue novo. E nós criamos um grupo chamado Aventureiros do Vale, porque é algo que tem tudo a ver aqui com a cidade, visto que é uma cidade mineradora e ela tem sob o domínio da antiga Vale do Rio Doce, chamada só de Vale. E nisso nós pegamos esse nome de Aventureiros do Vale. E a partir daí nós temos trabalhado, participando de eventos em Canaã, em Marabá, e aqui em próprio Parauapebas, sempre estamos participando, divulgando esses eventos de divulgação do RPG. E assim, é papo toda obra. Sempre que tem algum evento, a gente fala, olha, vamos precisar de uma mesa, vamos precisar de espaço para vocês. A gente, olha, estamos dentro e tem uma galerinha boa, estamos crescendo aí, tem um grupo de WhatsApp, temos o grupo de Facebook, né, lá no Aventureiros do Vale RPG Parauapebas. Quem quiser também entrar lá, marcar mesa, você pode entrar. Temos alguns mestres, não tem mais poucos mestres como tinha antigamente. Hoje já tem um certo número de mestres, aquele que já tenha assim por volta de 7 a 8 mestres no grupo, ou até mais. Tem mestre que eu nem sei que é mestre. Depois a pessoa diz, eu sou mestre também. Eu falo, opa, que legal. Né? Então a gente está sempre agregando mais pessoas ao grupo. E aí é difundir mais. Assim como eu trabalhei muito para a difusão do RPG em Belém, hoje eu estou trabalhando muito para a difusão do RPG aqui na cidade de Parauapebas. Perfeito. E a sua resposta acaba coincidindo com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte: na tua visão, como está o cenário do RPG hoje em Parauapebas? Assim como, na sua opinião, como está também o cenário do RPG no estado do Pará? Diga aí pra gente. Olha, Hag, é o seguinte, o cenário aqui do RPG em Parauapebas ainda está um pouco disperso, né? Mas existem bastante jogadores, pelo que eu pude ver. Fizemos um evento no shopping e o shopping não estava botando muita fé no evento e tinha liberado só uma mesa grande. O que aí eu fui, bati o pé lá, consegui mais 2 mesas, então ficamos com 3 mesas e nós fizemos o evento ali com 3 mesas cheias. Foram 25 participantes. E aí depois o próprio pessoal do shopping, a organização do shopping conversou comigo e falou, poxa, se a gente tivesse botado 5 mesas, tinha enchido as 5 mesas. Eu falei, tinha e tinha dado mais gente, porque as mesas aqui, a gente não tinha onde botar gente, a gente tiveram que fazer mesas super lotadas, porque a média de mesa entre 4 e 5 jogadores, os caras pegaram mais do que isso, né? E o que acontece? Então a gente percebe que a gente tem sim o público, a gente tem sim mestres. Nós estamos já nos encontrando, nos falando em termos de grupos de rede social, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E assim, se precisar fazer um evento, nós vamos ter sim presença de gente, nós vamos ter também coros para jogadores e para mestres. Nós temos mestres novos, mestres também que são bem antigos, veteranos aqui na cidade. Descobri mestres de vários lugares de estados. Tem mestre que veio de Natal, outros que vieram do Ceará, lá de Fortaleza, né? Tem eu que venho de Belém, tem gente que vem de Belém, tem gente de São Paulo aqui.
Às vezes as pessoas procuram no grupo do Facebook, olha, eu estou vindo para Paraupebas, onde é que tem mesa? Então a gente está ali para fazer essa ponte dos mestres com os jogadores. Né? Em relação a isso, eu percebo também que no estado do Pará tem crescido essa integração do RPG entre os estados, entre as localizações. Antes era uma coisa muito bairrista, mas agora a gente está vendo que existem grupos que começam a se comunicar e quem sabe até rolar projetos interligados de cidades. Eu ainda tenho um projeto de LARP para Ravenloft, que a minha ideia é interligar várias cidades, vários mestres de várias cidades, e a gente terminar no grande LARP de Ravenloft. Esse sonho ainda não morreu. E eu ainda espero concretizar. Perfeito, Rafael. Agora a gente está caminhando para a última pergunta. E a pergunta é a seguinte: você gostaria de deixar um recado para os RPGistas do estado do Pará? Se sim, diga aí pra gente qual seria o seu recado. O que eu posso dizer para as pessoas, para os jogadores, é que a vida ela é uma grande aventura. E muito reflexo daquilo que a gente vive nas mesas, elas são parte das nossas aventuras na vida real. E a vida, infelizmente, diferente do RPG, que a gente pode viver, reviver, ela é curta. Então, o ideal é nós vivermos a vida de forma plena, também nós fugirmos um pouco da realidade nos jogos, porque ser um herói épico, ser um vampiro medonho, ser uma criatura marginal, ou mesmo ser aquele ente místico, divino, é muito bom, né? É muito bom. Viver aventuras além da compreensão da imaginação de muita gente comum é uma das melhores coisas que existe no mundo. Só que a gente não pode nunca esquecer que a verdadeira aventura mesmo é viver. E os verdadeiros desafios estão na vida real. E que a gente possa aprender a cada jogo, a cada história, a aprender como viver melhor, a aprender a viver a grande aventura e mais difícil, com os maiores desafios, onde os dados são mais aleatórios ainda, que é a vida. É isso aí, Rafael. Muito obrigado pela sua participação aqui no perfil do RPGista. Valeuzão, galera. Manda um abraço aí pro pessoal de Paraupebas, que a gente está aqui acompanhando vocês em tudo que vocês fazem. Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um perfil do RPGista. Entrevistamos aqui o Rafael Pregador. Quem tiver interessado em participar do perfil do RPGista, basta comunicar o seu interesse aqui nos comentários, que a gente procura você para entrevistá-lo. Então é isso, galera. Até a próxima. Um abração.